Queria convidar você a ficar de pé, em reverência à palavra. E queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos. Mais uma vez, obrigado pelo carinho do nosso bispo. Mais uma vez, obrigado por você. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Eu creio firmemente. Romanos 12, verso 1 e 2. Todos acharam? Romanos capítulo 12. Falei o livro, não falei o capítulo, né? Mas é justamente o que nós terminamos na semana passada e entramos aqui rapidamente nesse texto. Amém? Todos acharam? Fala sobre a nova vida. E diz assim o versículo 1: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, esta é a Tua palavra, Senhor, este é o Teu povo. O que eu peço nessa manhã, ó Deus, o que eu tenho pedido a Ti, é que o Senhor fale ao nosso coração. Que o Teu Espírito tenha liberdade, Senhor, e também repreendemos em nome de Jesus tudo aquilo que venha distrair, roubar, desvirtuar, distorcer a Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra encontre corações e mentes nessa manhã e que seja, ó Deus, uma ação disruptiva, que haja mudança, Senhor. Tenho pedido ao Senhor que quebre cadeias, literalmente, e que pessoas recebam uma transformação, e que essa transformação seja multiplicadora para a glória do Teu nome. Que a igreja do Senhor diga amém. Obrigado, você pode se sentar. Obrigado pelo seu carinho. Semana passada eu usei como título, não se conforme. Se você estava aqui, você lembra muito bem. Tive resultados muito positivos e fiquei feliz pelas pessoas que mandaram mensagem durante a semana, pessoas que me encontraram aqui na igreja na segunda-feira, hoje, no início do culto. Algumas pessoas que deram um testemunho do que foi tratado aqui. E o que eu falei não é uma oposição contra celular. Deixa eu me situar aqui. O bispo hoje foi para lá de generoso, né? Espero não arrebentar meu tempo todo, mas vamos lá. Então já tive um retorno muito bacana. E mais do que falar mal de celular, é expor o que Deus tem para a nossa vida. E a preocupação que Ele tem com o nosso caminhar, com a nossa jornada. E quando aquelas pessoas que não estiveram aqui semana passada, eu queria rapidamente resgatar para que você entenda o que foi tratado aqui. E se você quiser aprofundar, pegue a mensagem de semana passada. Você que está nos acompanhando em outros estados, até países. Essa palavra tem início na semana passada e eu rapidamente vou pincelar aqui, para que você que veio hoje, está pegando ela na continuação. Eu falei sobre que Jesus foi enviado para captar a nossa atenção. De alguma forma Deus precisava se identificar ao seu povo, de alguma forma o povo poderia ver Deus se manifestando. Então João Batista apresenta o Cordeiro, que veio ao encontro dele para ser batizado. E esse Jesus, ele passa a demonstrar o Pai através de chamar a atenção.
E você vai perceber que Jesus sempre usou parábolas. Ele vai usar histórias o filho do dono da vinha, ele vai usar o filho pródigo, ele vai usar diversas. Um homem que tinha interesse achou, queria comprar uma pérola, um que queria comprar um campo, ele vai usar o quê? O cotidiano para chamar a atenção. De forma que as pessoas pudessem ver, naquele ato, que Deus estava cuidando. Então Jesus veio para fazer, veio para demonstrar que Deus estava cuidando. E essa jornada que Jesus nos acompanha, desde a sua identificação, desde ele se demonstrar para o povo, o intuito de Deus é fazer uma transformação de dentro para fora. Não adianta eu mudar alguma coisa externa se o interior continua bagunçado ou desordenado. Imagina que a sua casa está bem pintada, o jardim está maravilhoso e lá dentro está tudo mofado, sem pintura, caindo na sua cabeça pedaços do teto. Isso não faz sentido algum. Então, e Jesus vai falar que o que entra não é o que contamina, mas o que sai, a fonte. O interior é que faz a diferença. E Jesus vai falar que tudo aquilo que gera vida sai de dentro para fora. Quando ele encontra a mulher samaritana, ele vai falar: de você fluirão o quê? Rios de água viva. Essa água aqui vai matar a sua sede, mas o que eu vou te oferecer hoje vai jorrar tanto na sua vida que você vai impactar outras pessoas. Então o intuito de Deus é em revelar Jesus, a transformação de dentro para fora. Aquela mulher foi até a cidade, evangelizou a cidade toda e falou: venham ver aquele que sabe tudo da minha vida, sabe todos os detalhes da minha vida, e sem me ridicularizar. E ele me amou de tal forma que, assim como ele disse que eu tive vários homens na minha vida, esse homem mudou a minha vida. Esse homem fez a diferença. Venham ver. Então a nossa jornada, ela vai exigir uma mudança. E como nós vivemos num mundo que compete pela nossa atenção, e eu falei aqui, tudo aquilo que tenta distrair, ou captar, ou nos comunicar algo. E falei sobre o rádio, que foi lá inaugurado em 1922, a primeira transmissão de rádio. As pessoas ficavam ali, e alguém essa semana no consultório comentou: você lembra do repórter Esso? Falei: gente, você está ficando? Tá velho, hein? Repórter Esso. Hoje mal a gente encontra um posto Esso, né? Mas tinha um repórter Esso. As telenovelas, né? A radionovela, que antigamente faziam, acho que eram novelas de revista, tinha umas... Você ficava ali ouvindo aquelas novelas quase que mexicanas, aquele drama todo, só usando o ouvido e imaginando. Jesus tratava dessa forma, ele criava cenários que as pessoas ouviam e imaginavam como aquilo iria ocorrer. Então nós vemos o rádio, vemos a televisão na década de 50, depois vieram os computadores, a internet. Quem lembra da internet de escada? O Orkut, não é iogurte, o Orkut, ninguém lembra mais do que isso. E essa geração não sabe nem o que é Instagram, não sabe. Perguntar qual o significado do Instagram? Alguém sabe o que é o significado de Instagram, o que significa? Instagram é a junção de duas palavras: instant camera, que é câmera instantânea, e Telegram, que é telegrama. O objetivo do Instagram era criar um telegrama de imagem. Você está lá no Pão de Açúcar, faz assim, tira a foto e manda. Aí a comunicação seria um telegrama em forma de foto. Então foi a junção de uma câmera instantânea com um telegrama. A maioria dessa turma aí não sabe o que é um telegrama fonado. Quantos sabem o que é um telegrama fonado? Eu soube um dia. Ah, você é velho. Se você é como eu, recebeu um telegrama fonado de uma empresa: comparecer para entrevista, dia tal.
E você mandava o telegrama, você ligava para uma central e falava assim: querida, te amo, felicidades. Aí a pessoa recebia a cartinha na casa dela, abria o telegrama fonado. Nossa, ele lembrou de mim no meu aniversário, ele está lá. E detalhe, você cobrava por número de palavras, então tinha que ser bem sucinto. Felicidades, te adoro, parabéns. Pronto, acabou o dinheiro. Telegrama fonado. Então essa geração que está vivendo o Telegram não sabe nem o que é isso. Era uma mensagem, algo que foi desenvolvido para mandar uma mensagem de forma direta. Ih, fulano está no Pão de Açúcar. Ih, Beltrano está num restaurante tal. Ih, outro casou. Assim como o Facebook. O Facebook foi desenvolvido para o quê? Encontrar amigos da escola. Aqueles álbuns de formatura, né? Todo mundo bonitinho, todo mundo magrinho, com cabelo, né? De repente está mais gordinho, sem cabelo. E aí você ia lá, o Facebook era o álbum de escola. Através dessa rede você achava a Mariazinha, o Joãozinho que estudou com você lá atrás. Só que você percebe que nem o Facebook, nem o Instagram mantiveram o propósito inicial. Hoje eu trouxe ele para cá, porque nós vamos falar um pouquinho dele. Hoje eu convidei ele para subir para o culto. Está aqui mudo. Eu chamo aqui, ó, escravo é uma palavra forte, né? Não pode nem usar hoje culturalmente. Mas vamos chamar de servo. Isso aqui tem que ser o seu servo. O seu servo, não o seu senhor. Nós vamos continuar tratando. Então, vamos voltar. Estou dando aqui a introdução. Jesus e o algoritmo, foi o que eu tratei. Da mesma forma que Jesus chama a nossa atenção, dizendo: observe, olha o que Deus tem feito por você. Preste atenção nessa história. Olha como essa história termina. Quem é o bom samaritano? Quem é o filho da vinha? Ele vai usar parábolas, vai usar histórias para chamar a atenção e falar uma verdade. E aí nós temos as redes sociais, o algoritmo. E eu falei uma coisa muito séria aqui, que eu falei que tudo que nós damos de atenção, que eu falei que o algoritmo ele trabalha de duas formas. A entrada, o que entra aqui, como nós nos portamos. Se você só vê gatinho, ai que gatinho fofo, ai que gatinho fofo. Você pode ter certeza, o teu dia vai ser cheio de gatinho fofo. Gatinho caindo na frigideira, gatinho caindo na neve, gatinho correndo, gatinho se assustando, gatinho. Então, a porta de entrada é como nós nos portamos com o uso dele. E a saída, o que ele produz de resultado? Ele vai o quê? Como nós damos atenção. Então, a entrada é o que chama a sua atenção. Então, se o gatinho chamou sua atenção, é a porta de entrada. A porta de saída é se você continua ligado àquilo, continua preso, até aparecer outro assunto. Pode ser pintura, jardinagem, cozinha, né? Tanta sobremesa fácil. Faça essa sobremesa em 5 minutos. Eu sei um monte, quem precisar, só falar comigo. Coisas boas, não estou falando que seja ruim, mas existe um mal por trás disso daqui. E aí eu vou aprofundar, porque há pessoas que estão entregues a essa vida, estão totalmente mergulhadas nessa vida e cegas nessa vida. E aí mora o perigo, porque da mesma forma como eu me porto diante de uma situação, se eu me porto é a entrada, a saída é como eu permaneço. E isso vale para Jesus, isso vale para a religião, isso vale para a nossa fé. As entradas na nossa vida é aquilo que nos chama a atenção. Então, se a oração é uma porta de entrada, o retorno é como nós permanecemos. Se a nossa atenção está em acreditar na palavra, a gente se debruça na palavra e resgata da palavra aquilo que precisamos. Agora, isso daqui, se ele captou sua atenção, ele achou isso aqui como uma entrada, e olha, é muito interessante. Toda vez, se você não sabe, toda vez que você vai baixar lá um joguinho, que seja, vou botar um aplicativo sobre temperatura, clima em Nova Iguaçu, hoje chuvoso, aí você baixa lá o aplicativo.
Você vai baixar um joguinho de memória, qualquer coisa que seja, uma coisa boba. Ele pede uma autorização. Ele pede para você autorizar a câmera e o microfone. Então, eu vou dizer para vocês o que eu faço às vezes. Quando eu quero achar passagem barata, sabe o que eu faço? Eu entro lá, procuro o destino, escolho o assento, data, dia, horário, e saio dali, sem concluir a compra. Sabe por quê? Porque ele vem atrás de mim. Entendeu? Percebemos que você ainda pretende viajar, temos uma nova oferta, ele vem atrás. Então, tem que ser meu servo. Eu fui levar um paciente à porta, no final de dia, um cardiologista, e eu conversando sobre viagem, levei ele até a porta, e na porta, o telefone estava lá dentro, bem distante, talvez 7 metros lá para dentro. Eu na porta, falando com ele, olha, tem um lugar bom, que eu gosto, meu refúgio. Falei, olha, eu gosto muito de ir ali para Visconde de Mauá, as cachoeiras, eu gosto muito daquele canto. E ele, eu gosto de Passa Quatro e tal. Aí eu falei, eu não conheço Passa Quatro, enfim. Quando eu voltei para o trabalho, daqui a pouco começou a entrar notificação. Pousadas em Visconde de Mauá. Conheça Passa Quatro. Cuidado com o que você fala dentro de casa. É tão terrível isso daqui, porque se um homem acompanha a sobrinha na obstetra, ele não está grávido, amém? Homem ainda não engravida, graças a Deus. Mas ele acompanhou a sobrinha na obstetrícia, está lá fazendo o exame. Vai fazer uma ultrassonografia. Aí ele percebe que o João acompanhou a Mariazinha na consulta médica. O que o sujeito está fazendo dentro de uma consulta de obstetrícia? Aí você começa a receber, sabe o quê? Carrinho de bebê, para você presentear. De repente a sua filha, ele não sabe quem é, se é a sua sobrinha, se é a sua vizinha. Aí ele sabe que você tem um envolvimento com alguém que está grávida. Ele vai vender chupeta, vai vender fralda, vai vender tudo. Então, tem que ser meu servo. E aí, os resultados dessa nossa atenção, que eu falei semana passada, e já vou começar, ele trata de o quê? De elementos que são destrutivos e silenciosos, porque aquilo vai tomando a nossa atenção. Eu vou dando atenção e ele vai me devolvendo o que eu quero. E quando eu vejo, a minha vida está totalmente dependente, eu não saio da cama. Você não fala assim, Deus, obrigado, mais um dia. Você vira para o lado, já abre. Saber quantas marcações lá no WhatsApp que você não atendeu. E isso é perigoso. Romanos 12, de 1 a 2, é o início da transformação, porque Paulo, nesse momento aqui, o que nós lemos, ele está falando de uma oração, ele está rogando por aqueles irmãos, e na época tinha um imperador aqui terrível, Nero, que tacou fogo em Roma e botou a culpa nos cristãos. Tiveram outros imperadores como Calígula, Cláudio. Então era um desafio dessa geração estar em meio a uma cultura, a uma forma de pensar, a uma forma de agir. E Paulo está falando assim, vocês precisam ser diferentes dessa geração. E ele vai rogar, por isso que ele começa esse versículo, verso 1 de capítulo 12, ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é o culto racional, irmãos? O culto racional é um mínimo para você entender que existe uma vida fora da igreja e uma vida dentro da igreja. Vamos supor que você vive uma vida diferente no seu trabalho, na sua casa, e chegue aqui e apenas preste um culto sem saber o que está fazendo. Ele está chamando assim, vocês têm que vir para cá, de maneira que vocês entendam o que estão fazendo. E ele roga para que o nosso culto seja racional, que faça sentido na nossa vida.
Um animal vive por instinto. Ele não sabe julgar. Ele quer e faz. Deus nos dá a condição de julgar determinadas coisas, para que possamos decidir sim, decidir não. Ver ou não ver. Ouvir ou não ouvir. Dar atenção ou botar de lado. Então o nosso desafio é aquilo que está presente no nosso século, que coloca cadeias invisíveis na igreja, né, na vida de pessoas. E tantos são os transtornos de ansiedade, de depressão, de tristeza, de vazio de vida, de despropósito, de comparações, que não fazem o mínimo sentido e não edificam ninguém. Pelo contrário, colocam para baixo, achatam cada vez mais. Quando você compara a sua vida com outra pessoa, achando que ela é melhor, vive melhor, está melhor. E eu falei aqui sobre os enganos, propagandas pagas, teatro de uma viagem, de um local, de um momento. E você acredita. Afinal de contas, não é um telegrama, não é uma mensagem que uma imagem está te dizendo algo, como essa pessoa é feliz, como ela se realizou na vida. E você acha que aquela pessoa não tem problema. Como nós temos nos comportado e como a nossa atitude tem nos cegado para algo tão direto e que precisa de sofrer transformação. Então Paulo vai rogar pela misericórdia. Ele entende que o nosso corpo é um resultado de uma transformação, que o nosso culto ele é racional, nós entendemos a nossa fé, defendemos a nossa fé. O bispo falando aqui, que bom, quantos de nós não deveríamos estar aqui agora? Eu estava ali atrás pensando assim, se você fosse escolher uma palavra para você, se você fosse mudar o seu nome hoje, de Maria, qual a palavra que você usaria para definir a sua vida? Sem jeito? Perdido? Viciado? Sem chance? Qual seria o seu nome? Porque foi Deus que te tirou de lá. Então quando Paulo volta a atenção para esses irmãos em Roma, ele está falando, vocês têm que entender o que está ocorrendo. Vocês têm que apresentar os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Os vossos corpos pertencem a Deus. Não estão presentes nessa cultura desse momento, desse século. E eu falei aqui, não vos conformeis com esse século. Tem mais alguém de 100 anos, além do pai da Anjinha, da Ângela e da Aninha? 104 anos. Paulo está falando assim, não vos conformeis com esse século, ou seja, com o tempo presente. Tem mais alguém de mais de 100 anos aqui? Eu sei que o pai da Anjinha só vem à noite. 104 anos. Esse século é o tempo presente. Não se conforme com o tempo que você está vivendo, com a época que você está vivendo. E Paulo está falando aqui, já que vocês não têm mais de 100 anos, se transforme, transformai-vos. E quando Paulo fala assim, transformai-vos, não é alguém que transforma a sua vida. Ele dá uma ordem direta. Você que tem que mudar. Quando ele fala assim, transformai-vos, você olha para você e fala assim, preciso mudar. Por isso que eu intitulei a palavra de hoje, não me conformo, preciso mudar. Não me conformo, preciso mudar. Porque se as coisas não estão caminhando do jeito que deveriam estar caminhando, tem alguma coisa errada. Irmãos, eu gosto de ouvir muita coisa, gosto de pesquisar, tudo que você possa imaginar. Marcenaria, hidroponia, cozinha, tudo. Uso lá meu tempo, não tenho TV aberta em casa, então o que me interessa eu vou atrás mesmo, me aprofundo. Quem me acompanhou essa semana viu que eu estou lá pintando um quadro, estou lá pintando meu quadrinho, chego lá 5 minutos, 10 minutos, está lá. Já tem. Porque sabe o que acontece? Você vê esse calçamento que tem aqui no nosso pátio aqui. Você olha assim e fala assim, isso dá trabalho. Mais um tijolo, mais um tijolo, mais um tijolo. Em uma semana, são 7. Em um ano, são 365 dias.
Então tem coisa que você apenas precisa depositar, fazer, mudar. Ah, eu perco tudo. Eu descobri que é fácil você não perder tudo. Descobri com uma pessoa que, por exemplo, para você, eu não sei onde está minha carteira, eu não sei onde está meu... Tem alguém assim? Entra em casa e não sabe onde ficou a carteira, onde ficou a chave. Ah, tem sim. Levante a mão, por favor, tenha coragem. Amém, você está aí. Ah, não se esconda debaixo do banco. Você é normal igual a mim. Então eu descobri uma coisa fácil. Põe uma bandeja baratinha, seja de plástico, de bambu, coloca ali. Chegou da rua, você vai olhar aquela bandeja vazia, chave, carteira, tudo ali. Vai para o quintal, vai para a rua, passa na bandeja, tira e coloca. Às vezes discussão dentro de casa acontece porque, cadê minha chave? Eu vou saber da sua chave? Amém? Eu por acaso tomo conta da sua vida agora? Então, isso não acontece lá em casa não, tá, irmão? Só exemplo. Mas existe uma forma de você solucionar uma coisa simples. E coisas simples começam de gestos simples. A minha filha é minimalista. O que é minimalista? Você abre o seu guarda-roupa, aí está ali, 3.000 blusas. Você sabe que você não vai você não vai voltar para aquela blusa ali. Mas tem alguém que cabe aquela blusa. Tem alguém que precisa daquela blusa. Então, irmão, doe. De preferência que esteja direitinha, né? Passada, sem furo, sem nada. Mas você vai acumulando coisas. E antes disso, quiçá Deus nos permitisse apenas acumular coisas. O problema é quando nós acumulamos aqui e aqui. Se a sua casa é igual a minha, tem um quarto da bagunça. No SEAB 2 eu falei que é o quarto do rato. Sempre ele vai para lá. Ele não quer entrar dentro de casa, ele quer ir para o quartinho. Aí sempre tem uma ratoeira esperando ele. Ou tem uma isca azul esperando ele. Ele acha que lá é o paraíso dele, mas lá é a morte certa dele. E na manhã seguinte eu abro a porta, será que ele achou a comida, o queijo? Dou um beijinho no queijo, espero que você morra essa noite, coloca lá. Ele sempre aparece. O meu cachorro tem um sócio, Sabiá é sócio do meu cachorro, o rato é sócio do meu cachorro. E se o Elvis está aqui, eu fui levar o carro para trocar o óleo ali na oficina, que o Elvis trabalha. E quando eu estava em São Paulo, eu levantei o capô do carro lá em São Paulo, desceu quase meio quilo de ração em cima do motor. Porque o ratinho vem da rua, pega a ração e leva para o edredom dele, no capô do carro. Ele fez um depósito, motor quentinho, tempo chuvoso. Ele pensa, como que o ratinho vai assistir Netflix sem, né? Um salgadinho. Ele pensando no bem-estar dele, ele encheu o meu capô de ração. Quando eu levantei o capô, lá em São Paulo, o frentista falou assim, o que é isso? Eu falei, não sei. E quando fui ali na oficina do Elvis, eu estava lá trocando óleo, aí de repente alguém falou assim, o rato tinha passeado comigo. Ele estava na bandeja, desceu e foi para o estoque, ali da irmã. A irmã ali daquele centro automotivo, o rato é meu, tá? Se achar ele lá, devolva ele. Toda vez que eu chego no culto, eu pego o terno do Elvis, abro assim, ele veio contigo? Para saber se ele trouxe meu ratinho. Mas o que acontece? Se eu dou atenção, se eu volto a minha atenção para aquilo que me distrai, aquilo que suga, a transformação, ela parte da minha decisão. Pequenos gestos. Todo mundo passa assim, nossa, que canteiro bonito. Você acha que aquilo dali foi
Brotou sozinho? Ah, nasceu ali, né? É igual as nossas rosas aqui do deserto, que a irmã Wanda cuida. E tem sempre aquela que quer uma muda. Tem sempre alguém que quer pegar uma muda. O meu canteiro lá em casa comprava um caixote de Quixoria, botava, aí chegava de manhã e estava faltando algumas mudas. Sempre está faltando muda, sempre faltando muda. Um dia desse eu estava limpando a frente da casa, aí passou uma senhora, parou e falou assim, nossa, está tão bonito. Eu falei, ei, pai, vai secar tudo. Não creio nisso não. Ela, você sabe tirar muda? Já montou a armadilha. Eu falei, olha, é melhor comprar. Inclusive tem uma senhora que eu estou de olho, e eu descobri, tinha uma senhora que passava lá com a sacolinha de mercado, olhava para um lado e para o outro, ia lá e tirava a muda inteira, botava na sacola e ó. Ela me levou algumas mudas. Eu peguei ela 2 vezes fazendo isso. Eu falei, não acredito que a senhora está aí. Ela, está tão bonita, né? Eu falei, está tão bonita, a senhora está levando, né? E está lá. Ontem eu falei com a minha esposa, tem que comprar mais 5 mudas para botar aqui. Que eu estou doando. Ó. Espero que o bairro todo fique bonito, irmãos. Espero que a posse fique linda, cheia de Quixórias. Cheia de Quixórias. Então, a transformação, ela parte de uma mente que decide mudar pequenos hábitos. Se você está o tempo todo entregue, você não vai mudar. E quando ele fala assim, que você precisa de uma mente renovada, o verso 2, ele vai dizer assim, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não minha. Você já parou para pensar que a vontade de Deus pode não ser agradável a você? Nós queremos ser servidos. Jesus no Getsemane falou o quê? Esse momento é difícil, mas que não seja feito o que tu queres. Então, quando a gente se submete, quando Paulo está falando que vocês não podem viver da forma que eles estão vivendo, se entregando às coisas que eles estão se entregando, ao orgulho, à vaidade dessa vida, porque tudo passa, e na grande maioria é tudo mentira, são pessoas vazias, vendendo uma felicidade que não existe. E lamentavelmente, até no meio evangélico, dentro da própria igreja, cultos que não vendem pecado, cultos que não vendem salvação eterna. E quando eu falo vender, é fazer com que a pessoa se interesse por ser um pecador, por saber de onde veio e o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Então o mundo está vivendo literalmente uma fantasia. E quando a gente percebe que, quando Paulo fala assim, que seja segundo a vontade de Deus, não é a minha. Então a gente descobre se é a vontade de Deus, para vencer, eu tenho que morrer. Para vencer, eu tenho que morrer. Nenhuma semente dá fruto se não morrer. Nenhum fruto na nossa vida vai fazer sentido se nós não matarmos a semente. Jesus falou assim, Pai, está difícil, se possível aparta de mim esse cálice. E naquele momento de angústia ele fala assim, esse momento está difícil, mas eu me submeto à sua vontade e não à minha. Eu falando com a minha esposa, eu fico imaginando o cenário espiritual. Nós vivemos um cenário espiritual. Você não vê. Nosso bispo falou isso na segunda passada, agora na oração. Tem anjos ministrando aqui dentro. Tem anjos que ministram aqui dentro. O Espírito ministra a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente. Para quê? Para nos transformar. Então eu tenho que identificar que eu não me conformo e que eu preciso mudar.
E quem muda? Você. O celular é seu. A senha é sua. Ele é o nosso servo, não é o Senhor. Há pessoas presas profundamente aqui dentro. É muito sério isso, porque faz toda a diferença. Então, se eu quero vitória, eu tenho que passar pela morte. Jesus venceu porque Ele se entregou à vontade do Pai, se entregou à cruz. A vitória dele foi porque Ele se submeteu à vontade do Pai. Por Ele, o corpo, a angústia, falava assim, não faz isso, não faz isso contigo. O próprio Pedro falou assim, Senhor, que isso, você não vai morrer não. O que Jesus falou? Arreda-te. Para trás, capiroto. Jesus sentiu ali o cheiro de enxofre e já falou, sai para fora, para longe. Não se trata da minha vontade, mas a vontade do Pai. Então, nós sabemos que Jesus venceu porque Ele se submeteu à vontade do Pai, porque Deus se agradou em moê-lo. Nós não queremos ser moídos, nós não queremos ser afetados, não queremos ser importunados. Queremos encher os celeiros, mas sem trabalho, sem revirar a terra, sem plantar a semente. Como nós transformamos a coisa se não tivermos atitude? Como nós podemos transformar as coisas se não temos atitude? Entenda, querido, é um carinho. Por mais dura que sejam as palavras que eu dirijo a vocês, é um carinho de Deus para vocês. Como que você pretende mudar coisas se você não toma uma atitude? Se parte de você? Olha o que diz o Salmo de número 3, vamos lá. Eu quero ler o Salmo 3 e 4. Corridamente. Abre em Salmo, capítulo 3. Salmo, capítulo 3 e 4. Amém? E o interessante que esse salmo, ele vai falar de duas coisas. Olha o que diz o Salmo 3 e 4. Eu vou ler. São 8 versículos cada um desses salmos. O 3 e o 4. Preste atenção que cada um desses capítulos aí tem um título em cima. No capítulo 3, confiança em Deus na adversidade. E no 4, confiança em Deus na angústia. Então falando de problemas e angústia de alma. Ansiedade. Alma aflita. Preste atenção. Eu vou ler seguidamente os 8 de cada capítulo. Capítulo 3. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos que dizem de mim, não há Deus. Não há em Deus salvação para ele. Porém, Senhor, és meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz eu clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos todos os meus inimigos,
e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o seu povo a tua bênção. Continuando. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homem, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mas alegria me puseste no coração, mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles. Quando lhes dá fartura de cereal e vinho, em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, tu me fazes repousar seguro. Preciso pregar mais do que isso? Deito-me e pego no sono. Queridos, o sono é uma dádiva de Deus para te estruturar. O sono é uma dádiva de Deus para manter a sua vida com saúde, com alegria, com vigor, com vitalidade. Quem dorme bem, estará sempre bem. Fiquei 8 anos no exército e toda vez que tinha que tirar serviço, parecia que eu tinha perdido 3 dias da minha vida. Quem trabalha em hospital, quem trabalha à noite sabe o quanto é desgastante trocar uma noite de sono por um trabalho, por uma preocupação, por um marido que não tem destino, por um filho que ainda não chegou, por uma filha que saiu e você não faz a mínima ideia onde esteja. Tudo aquilo que tira o seu sono, que te afeta. E Deus fez o sono para repor a nossa vida, fixar memórias, trazer coisas boas e desenterrar coisas ruins. Então, quando você vai dormir, o que isso tem a ver com mudar? Se a gente não tem que tratar o sono, o que Deus nos deu, como algo didático, porque é no travesseiro que eu faço o meu checklist. Se você percebeu aqui, Davi está falando, é lá que eu repouso minha cabeça e trago como foi o meu dia. É lá que eu repouso minha cabeça para tratar de como foi o meu dia. Você leu isso aqui? Eu trago a memória. Quando eu deito, ele fala assim, irai-vos e não pequeis. E olha, ele vai dizer assim, é no travesseiro que você reclina a cabeça para rever o seu dia. Então, o papel do sono é didático. Agora imagina, se é o sono que nos faz, o momento em que você se recolhe, que deve ser muito mais do que você apagar a luz e deitar. Há uma máxima, há pessoas que estão tomando melatonina para dormir, mas vão para a cama e abrem um celular, no meio do escuro, queimando a retina. Há pessoas que estão ficando cegas por causa desse hábito. Cegas. Não adianta tomar melatonina se você não faz a higiene do sono. É igual beber muita água para dormir, não faça isso. Beba água 2 horas antes, 1 hora antes de dormir. Você vai ter refluxo. Tem uma série de cuidados. Você tem que parar de ver celular, parar de ver televisão. De preferência 1 hora antes, 2 horas antes. Começa a preparar o seu repositório. Momento em que Deus está te recolhendo para te renovar. Renovar a mente.
trazer à sua mente como foi o seu dia. E ele diz aqui, ele dará a conhecer, no Salmo 4, verso 6, ele diz assim, há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Nesse momento, quando você deita, a luz do rosto do Senhor. E ele diz ali, consulte a sua vida no seu travesseiro. No momento em que você se deita, você fala assim, Senhor, ilumina a minha vida. Mostra a luz do teu rosto. Não é isso que vai iluminar teu rosto. Não é a vida, não é a política. Não é saber a última, ou saber se alguém respondeu, deixa para amanhã. Ele está falando assim, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, sobre nós a luz do teu rosto, que o teu rosto brilhe no travesseiro, porque é lá que temos que resolver os problemas. Mas se eu fujo dos problemas aqui, sabe quando você vai resolver? Nunca. Pendências, pendências, pendências. Não sei se o seu bairro é igual ao meu, que às vezes você passa, você vê, lamentavelmente, um sofá. Poxa, botaram um sofá na esquina. A prefeitura faz coleta, mas você vê um sofá e fala, puxa vida, por que não marcaram para tirar isso? Passa no dia seguinte, tem um sofá, uma mesa e mais saco de lixo. Daqui a pouco tem pedaço de telha, madeira. E quando você vê, está aquilo tudo entulhado na esquina. A nossa mente é assim. A hora que você tem que deitar e se repousar e falar, Senhor, ilumina. Em paz me deito e logo pego no sono, porque Tu me fazes repousar seguro. É o momento em que Deus está fixando as suas memórias e trazendo a você aquilo que aconteceu no dia, que você não pode deixar para amanhã. E se deixar para amanhã é para resolver. Aí as pessoas às vezes têm um problema, eu mereço, e foge para cá. Fuja para o Senhor. É ali que você precisa resolver. É no travesseiro que vai se manifestar o pecado, a raiva, aquilo que você permitiu se entulhar na sua vida, que você precisava resolver hoje e não teve coragem. Travesseiro, eu botei aqui, travesseiro da tormenta. Travesseiro da tormenta. Aí as pessoas querem fugir da tormenta como? Ah, eu mereço, vou relaxar um pouco, vou ver gatinho. Levanta e procura um assunto mal resolvido e resolva. 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 Marca um café. Marca uma conversa. Resolva. Quanto mais você entulha, mais parece que não tem jeito a solução. Eu botei aqui, pequenos gestos, grandes resultados. Porque os grandes resultados nascem de pequenos gestos. Vou repetir. Pequenos gestos geram grandes resultados. Porque grandes resultados nascem de pequenos gestos. Isso vale para a sua casa. Isso vale para o seu armário. Isso vale para quem você precisa dar atenção. Isso vale. Precisamos reconhecer. Jeremias diz assim, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu aconselho você a pegar Lamentações de Jeremias, são 5 capítulos. Leia. E você vai ver que a poesia que está lá em Lamentações é a poesia que está aqui em Davi. Senhor, minha vida está bagunçada. Tem pessoa querendo o meu mal, mas eu coloco o meu travesseiro aqui. E ali eu deposito a minha cabeça. E o Senhor se manifesta a mim. E tudo que eu preciso resolver, eu vou resolver. Eu não vou fugir.
Eu vou resolver. Eu vou resolver. Não torne isso daqui uma morfina espiritual na sua vida. Não torne isso daqui uma morfina espiritual na sua vida. Está doendo? Cura. Está sangrando? Suture. Está mal resolvido? Resolva. Não fuja. Não fuja. E veja o quanto de transformação vai acontecer na sua vida. Veja. Reconheço Deus. Reconheço Deus na minha vida. Reconheço que Deus pode me fazer melhorar. Reconheço que Deus pode me fazer mudar. Não me conformo, pois eu preciso mudar. Eu preciso dobrar os meus joelhos. Eu preciso no meu travesseiro dizer: Senhor, não vou fugir. O que eu preciso resolver. Há situações... Já terminei, tá, bispo? Há situações que estão chicoteando a sua alma. Que o fato de você estar cego e dando atenção aqui não pode te dar esperança. Pelo contrário, aumenta a sua angústia. Há situações que Deus já resolveu lá atrás. E você não consegue ver. Você está cego, está drogado. Tudo isso é bioquímico. A gente pensa que é o álcool, que é a pornografia, que é o poder. Isso cria prazer, cria satisfação. E tudo aquilo que nos entorpece, nos tira da realidade. Então há situações que você está vivendo hoje, que você viveu no passado e passou a pés enxutos. Você viu um mar de problemas e Deus abriu e você passou a pé enxuto. E hoje você olha para um copo d'água e se desespera. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Se eu dedico a minha vida a ver cidade alerta, se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham os que a edificam. Se eu encho a minha vida de preocupação, de problema, de angústia, é no travesseiro que eu falo assim: Senhor, quero ver a luz dessa solução. Dá-me condições. Queridos, ouça Deus, porque Ele já te disse até o que tem que ser feito. E você continua fugindo no celular. Resolva. Resolva. Se liberte. Não enterre mais uma semana. Vá lá, converse. Olha, você me magoou. Vamos sentar aqui. Ponha. Deixa isso para lá. Deixa isso para lá. Não faça isso. Não use essa morfina espiritual. Isso está matando muita gente. Muita gente. Olhe isso daqui como um servo. Servo. Tem que me servir. Tem que me servir. Eu não posso ser escravo disso. Não posso estar algemado a isso aqui. Na hora de orar, de ler um salmo, vou ver gatinho. Não. Nosso bispo.